Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Vitor, eu sou estudante de nutrição, estou aí no 7º período, quase me formando. E agora eu quero trazer a experiência que eu tive no estágio de UAN para vocês. Bom, eu vou ser bem sincero, cara. Eu desde o começo, quando eu tava ainda nas matérias, eu ainda tô cursando uma matéria de UAN, para você ter noção. UAN 2, a gente tem 1 e 2. E eu não gostava, nunca gostei de UAN, não é a minha área. A minha área é nutrição esportiva, é nutrição comportamental, nutrição clínica. Então eu nunca quis fazer esse estágio de UAN, mas a gente é obrigado a fazer. Só que o estágio mudou bastante coisa da minha visão sobre a área. Mas antes vamos recapitular o que é o UAN. O UAN é Unidade de Alimentação e Nutrição, onde faz comida em grande escala. Pode ser tanto em hospitais quanto em escolas. Também tem empresas, no meu caso foi em uma empresa que eu fiz esse estágio, numa empresa de comidas transportadas ainda. Ela tipo, tem várias áreas também em relação, tipo, comidas transportadas, servida no local ou misto. O meu é mais ou menos misto, assim. Beleza, o que o nutricionista faz numa UAN? Gente, eu não tinha tanta noção disso. Nas aulas, tipo, a gente tem uma matéria, principalmente eu acho que é o UAN 1, que é mais sobre gestão, onde a gente aprende um pouco sobre a gestão, a contratar pessoas, como que funciona os processos. A gente estuda até, só pra você ter noção, na matéria a gente estuda até os exames médicos admissionais que a empresa tem com essa pessoa. Tipo, a gente também estuda muito na matéria. Eu tô recapitulando um pouco da matéria aqui, tá? Às vezes o vídeo vai ficar um pouquinho sem pé, sem cabeça, mas no final vai dar tudo certo. Eu não tô seguindo um roteiro. Eu vou falar um pouco da experiência na faculdade, nas matérias agora, e vou emendar com o estágio. Nas matérias, era assim, eu não gostava porque não é a minha área, não é a área que eu escolhi pra mim. Eu tinha um leve preconceito, assim, meio grande preconceito com a gente aprende muito um pouco de administrar pessoas, de como preparar refeições em grande escala. A gente trabalha bastante com conta, eu acho que foi uma das matérias assim que a gente mais trabalhou com contas, porque a gente tem que saber desde o quanto que a empresa lucra até o quanto que a empresa fatura, quanto que ela vai lucrar, quanto que ela deve cobrar. Na prática, no estágio, tem bastante conta? Tem, porque a gente tem que calcular os per capitas, a gente sempre faz uma regrinha de 3, é tipo continha mais simples. A gente, principalmente o da carne, a gente sempre calcula o per capita, a gente sempre calcula a perca. Então, no estágio também se aplica. Mas agora, voltando um pouco já mais pro estágio, onde eu vou falar, na faculdade ali a gente aprende tudo isso, o básico assim de tudo. E a gente acha que, cara, a gente não vai usar isso na hora, a gente acha que deve ser uma coisa bem tonta, mas quando a gente vai pro estágio, a gente vê que a gente usa demais. Primeiramente, tipo, a temperatura. Medir a temperatura do alimento. A gente tem uma planilha, várias planilhas, né? Onde a gente tem que medir a temperatura de todos os alimentos. Então, quando eu já cheguei no estágio, a nutricionista já pediu para mim medir a temperatura dos alimentos na cocção, né? No caso, quando eles estão ainda sendo preparados, a gente mede a temperatura, tem que bater acima de 75 graus para o alimento ele ser considerado seguro. A gente preenche as planilhas de quanto que deu cada temperatura. Depois a gente aprende que a gente tem que coletar amostras. A gente tem que sempre tirar um pouquinho da amostra de tudo que é preparado. Então o estágio de UAN é um estágio muito prático, às vezes até um estágio meio braçal, porque muitas das vezes eu tava ali como auxiliar de cozinha também, porque eu ajudava eles, faltava funcionário, então eu ajudava. E a gente vê que falta bastante funcionário, tipo, não é um problema dessa UAN em específico, mas a gente já estuda isso na matéria também, na matéria a gente estuda que tem um tanto de... Agora eu esqueci o nome disso daí.
mas é a rotatividade. Tem gente que sai, tem gente que entra, tem gente que falta, tem gente que pega férias. Então a gente estuda até essa taxa aí de... A gente estuda a taxa de tudo, na realidade. Na prática, usa tanto isso na questão de rotatividade assim, eu creio que quem vai usar mais isso é o RH, realmente. A nutricionista vai falar, ó, não tá dando conta, a cozinha tá atrasando as refeições, eu preciso de mais um funcionário. Eu acho que é mais isso na prática, realmente. O que eu vi no estágio, que eu achei assim, que a gente vê na faculdade, mas muito pouco, e eu achei que é muito isso. Principalmente que me pegou muito foi a questão de administração de pessoas, gestão de pessoas. Cara, o nutricionista, ele é muito cobrado, não muito cobrado, mas ele é muito procurado. Qualquer probleminha, intriga, briga, aquela pessoa tem que limpar aquela máquina, aquela pessoa tem que limpar aquele outro, aquela pessoa ali, ó, fica só enrolando. É tudo com o nutricionista, é tudo culpa do nutricionista, o nutricionista tem que resolver. E já abordando essa questão de culpa, cara, se vai um fio de cabelo na refeição pro cliente, essas coisas, a culpa é do nutricionista. O nutricionista, ele vai fiscalizar marmita por marmita? Vai fiscalizar cuba por cuba? Não, porque não tem como. Na empresa que eu fiz o estágio, era mais de 1.500 refeições no dia. Mais de 1.500 refeições no dia e era comida transportada. Então, uma vez ou outra acontecia algum imprevisto ali e a culpa caía no nutricionista. Se atrasasse, a culpa era do nutricionista. Se tinha um fio de cabelo, a culpa era do nutricionista. Se é um bichinho no alface por falta ali de higienização, ou falta de lavagem, ou porque tipo, ele voou daqui e ali, era culpa do nutricionista. Então tudo acaba caindo na culpa do nutricionista. Eu achei isso muito... eu não gostei disso, sabia? É uma parte que eu não gostei do estágio. Eu falei bastante coisa, falei meio enrolado porque eu tô sem um roteiro. Barulho de galinha aqui, cara. E eu não moro num sítio. Mas, tipo assim, eu tô meio sem um roteiro, então eu comecei a falar da minha experiência mesmo, como que é das aulas para o estágio. E outra coisa que eu vi no estágio, antes de falar outras coisas do estágio, eu não gostava de UAM. Cara, no estágio eu aprendi a gostar. Eu gostei porque eu peguei uma nutricionista muito gente boa, muito legal. Ela me ajudou a entender as coisas, ela me ajudava. A gente tinha que fazer o relatório, ela me ajudava no relatório. Eu precisei dar um treinamento pro pessoal, ela me ajudou a dar o treinamento. Então isso conta muito. A nutricionista foi muito gentil comigo, ela foi muito legal, muito parceira. Eu acho que também tem muito disso. E sem dizer que, cara, eu achava que era uma coisa, eu achava que eu nunca poderia trabalhar com UAN, porque não era algo que eu queria. Mas, assim, se eu me formar e eu não conseguir ter paciência, essas coisas, é uma área que talvez eu procure esse emprego. Eu vou preferir hospitalar, clínica antes, mas se eu não conseguir, eu teria que fazer eu faria. Mas é algo que eu gostei, assim, falei, putz, nossa, é o que eu nasci pra fazer, não. Principalmente por essa questão de gestão de pessoa e por responder por tudo ser culpa da pessoa. Tudo culpa do nutricionista. Porque eu sou uma pessoa assim, que se eu tenho culpa, beleza, a pessoa pode me culpar, eu assumo a bronca, mas se eu não tiver culpa e a pessoa quiser jogar a culpa em mim, aí o bagulho fica louco, porque eu fico puto, hein? Nossa, é a coisa que eu mais detesto, é levar a culpa por coisa que não é minha. Então, eu acho que muito por isso, talvez eu não iria para a área de UAN quando eu me formar. A vestimenta da UAN sempre tem que ter os EPIs, você sempre tem que estar com sapato de proteção, touquinha no cabelo. Eu fico de jaleco, a nutricionista tem um outro tipo de jaleco. É um ambiente muito quente, que você trabalha ali na cocção, fazendo comida e tal, então vai ser quente, tem forno, tem chapa, tem fogão, tudo industrial, bastru, então é algo que realmente vai ter ali, vai ser quente, por mais que tenha uma leve ventilação.
A parte das planilhas é algo mais chatinho de fazer, é algo que, tipo, você até se interessa, porque eu, como nutricionista, eu gosto de mexer com essas coisas, tipo, de descobrir quanto que é o per capita de tal coisa. Eu acho isso interessante, eu acho legal, mas é chatinho porque você tem que fazer muito. Você tem que sempre preparar um cardápio. Eu vou deixar aqui os exemplos de alguns cardápios. Vou colocar algumas imagens aqui, ó, do ladinho, sobre cardápios, de como que é, como que foi. Ou eu nem vou colocar, porque às vezes é bom não colocar, tipo, é assim, o cardápio é o que a gente estuda ali nas aulas de One. Se você teve aula de One, é aquilo. Aí tem uns cardápios que é mais enfeitado, normalmente é mais enfeitado que o da faculdade. Da faculdade, quando eu estudei, eram uns cardápios muito básicos: arroz, feijão, uma guarnição, uma proteína e a salada, beleza. É basicamente isso. O que eu quero tirar assim como aprendizado do estágio de UAN? Bom, eu aprendi realmente o que é o UAN na prática. Eu aprendi que o UAN, por mais que não pareça, a gente ainda trabalha muito com a saúde das pessoas, porque a gente está preparando uma refeição. Se a gente preparar uma refeição onde houver contaminação, um risco microbiológico, a gente vai levar para casa da pessoa, vai levar para essa pessoa, ela vai se contaminar. Sem dizer que eu também achei outra coisa legal, é a parte de fiscalização. A gente faz, eu acho que é o RTO, alguma coisa assim, que é tipo, a gente fiscaliza como que tá todos os pontos da UAN, se tá funcionando direito, o que precisa melhorar, e a gente passa pro patrão, pro gerente. Também outra coisa que pega bastante na UAN é os POPs, os procedimentos padronizados, operacionais padronizados, que tem que ser seguido daquele jeitinho que está descrito ali. Se você seguir, não vai ter erro. Tem bastante disso. Questão de limpeza. Agora, o que eu achei realmente do estágio? Sinceramente, eu achei que eu não ia gostar de jeito nenhum, mas foi algo muito que eu criei na minha cabeça. Por eu ser da área mais clínica, eu gostar mais de fisiologia, gostar mais de estudar os alimentos. Eu não gosto de cozinhar nem um pouco, mas ali na UAN eu aprendi a cozinhar algumas coisas, porque como eu disse, eu fui meio que um auxiliar de cozinha ali, e algumas vezes até ajudando como não vou falar que como um cozinheiro, porque a nutricionista estava sempre do meu lado, ela sempre me ajudava. Mas eu, como auxiliar de cozinha, sim, eu ajudei bastante. Eu gostei. Cara, sinceramente eu gostei sim do estágio. Eu tinha um preconceito bem grande, como eu disse, mas foi um estágio onde eu tirei muito aprendizado. Eu aprendi muito como que é na prática. Outra, eu aprendi como que funciona um negócio de comida transportadas. Ou seja, se eu futuramente tiver um dinheiro, porque preciso de um dinheiro para investir nisso, eu até penso em investir, porque é algo que realmente dá um faturamento bem grande. O lucro pode ser que seja assim, meio a meio, mas o faturamento é grande. Tem que ver como que vem esse lucro. Mas é algo que realmente dá para ganhar muito dinheiro essa área de UAN. Não sendo nutricionista, mas eu acho que sendo empreendedor. Porque nutricionista na UAN, eu acho que é uma das áreas que paga menos. Não que paga menos, mas assim, se você tiver o seu negócio, você souber empreender na área clínica, vamos supor que uma consulta aí, aqui na minha região está em torno de 300 a 350. Então, eu atendendo aí um pouquinho de paciente, eu já passo aí um salário bom. Agora na UAN tá na faixa, aqui na minha região, de uns 4 mil reais. Então, realmente, não é uma das áreas que paga mais, mas se você souber empreender nessa área, você vai ganhar muito de dinheiro com isso. E assim, não é algo que eu gostaria muito de trabalhar, ou que se eu pegasse para trabalhar, eu trabalharia com amor igual. Eu amo muito a nutrição, mas é uma das áreas que menos chama minha atenção, é a área de UAN. Porém, eu gostei bastante do estágio, foi um aprendizado do caramba. Eu fiz bastante, como que fala? Aquele nome bonito, agora fugiu da minha cabeça. É quando você faz contatos, conexões com novas pessoas, conhece novas pessoas. Você vê, na realidade também, os trabalhadores da UAN, como que é. Você aprende a gerir pessoas nesse estágio, você sente a dor daquela pessoa,
tenta resolver o problema dela, a gente tenta ajudar como que pode. Quando eu estava lá, eu pensei como se a empresa fosse minha, eu vou ajudar da maneira que eu posso ajudar. Eu levava às vezes trabalho para casa ali para mim fazer, porque eu gostava de ajudar. Então, esse é muito mais eu do que o estágio em si, mas era um estágio que eu achei que eu menos ia gostar e eu gostei bastante. Então eu espero gostar mais dos próximos estágios. Agora eu vou sair do UAN, eu vou ir pro de escola, depois eu vou ir pro de UBS e ano que vem eu tenho hospitalar e clínico. Era para ser os primeiros hospitalar e clínico, né? Mas eu sou um aluno não semestralizado, eu tenho algumas matérias na frente do pessoal, então eu tô fazendo esse estágio, que era para fazer no 8º período, tô fazendo já no 7º. E é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado, que eu pude esclarecer algumas coisas referente ao estágio de UAN. Se vocês querem mais vídeos relacionados à nutrição, eu posso trazer aqui para vocês também, falando de quanto que ganha nutricionista em tal lugar, ou falando qual matéria que eu gostei mais, qual matéria que é mais difícil, qual matéria que é mais fácil, se vocês querem alguma coisa da faculdade, ou se vocês querem também alguma coisa assim. Eu gosto de fazer vídeo relacionado tipo à saúde, ao bem-estar. Eu acho que esse vídeo já ficou grande, então eu vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. E se inscreva no canal, agora eu prometo vídeo toda semana sobre nutrição. Pode ser a área de nutrição, pode ser um pouco sobre a minha vida, sobre a dieta que eu tô fazendo. Que eu comecei o projetinho em verão, por isso que eu tô com a camiseta mó larga. Comecei o projetinho em verão, ó, como que tá os braços. E daqui 1 mês e meio eu vou fazer um vídeo mostrando meu físico, como que foi daqui até ali. E é isso, eu espero que tenham gostado. Até a próxima!